Vamos lá. Ah, hoje eu dei uma atualizada na planilha. Vou mostrar para vocês. Cadê? Tá aqui. Espera aí. Só um segundo. Estão vendo aqui lá no Classroom, dentro do gabarito das listas, eu coloquei uma planilha para vocês lançarem as notas das listas. É essa planilha aqui, ó, tá? Então, eu só peço a gentileza para vocês tomarem cuidado para não apagar a nota dos outros, tá? Já vi que tem gente aqui. Ah, essa outra planilha também está. Vocês também já estão tendo acesso a essa planilha, que é a planilha das notas, de acompanhamento das notas. Tá bom? Então vocês já conseguem ver todas as notas que a gente, das atividades que nós estamos fazendo. Se tiver algum problema, vocês me avisam. A planilha de acesso às notas está no material de apoio, tá? Aqui, ó, planilha de acesso às notas. Essa planilha vocês só conseguem ver, tá? Essa aqui, se der problema, nós já estamos perdidos. Essa aqui vocês não editam, só podem ver. A outra não. A planilha de lançamento de notas, essa vocês editam, óbvio. Eu também atualizei as notas do Khan Academy e hoje eu devo lançar novas atividades, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Momento de inércia ou segundo momento. O que eu tinha falado na aula anterior, rapidamente, foi que, basicamente, o momento de inércia, assim, matematicamente falando, a única diferença é que eu tenho um quadrado no x e no y da fórmula. Para o plano, eu tenho um momento de inércia em relação ao x, e aí eu tenho uma integral dupla sobre a região onde eu estou calculando esse momento de inércia, e aí eu tenho um y, só que agora ele está ao quadrado. O primeiro momento, em relação a x, era y vezes a densidade. Agora tem um quadrado. Basicamente, em termos matemáticos, essa é a diferença. A diferença está aqui, nesse quadrado aqui. Em termos físicos, não. O momento de inércia é o que eu vou rodar em torno do eixo para ver esse momento de rotação. E aí eu também calculo, para esse segundo momento, o raio de rotação. E esse raio, eu faço esse raio em relação a todos os eixos. No caso, o eixo X e o eixo Y, e também em relação à origem. Como é que é esse raio? O raio, em relação ao eixo X, o que eu vou fazer é calcular o momento de inércia em relação ao eixo X, que eu calculei aqui, certo? A massa, que eu calculei
ou eu deveria ter calculado antes, e vou extrair a raiz disso. Para o eixo y, a única coisa que troca é isso aqui. E agora eu vou calcular usando o y. A massa continua igual e eu extraio a raiz disso. Eu tenho o raio em relação a y. Certo? E em relação à origem, eu também tenho, no caso, o momento de inércia em relação à origem é a soma dos dois momentos. Aqui eu tenho o de y, que é a integral de x quadrado, e aí, deixa eu apagar isso aqui. Esse cara aqui é esse aqui mais esse, certo? E essa soma, como eu tenho a mesma região, o mesmo elemento de área, eu somo esses dois aqui. Integral da soma é a soma das integrais, então isso aqui, a densidade eu posso pôr em evidência, então eu fico com x quadrado mais y ao quadrado vezes a densidade sobre a mesma região. Esse é o momento de inércia em relação à origem. E aí, aqui também, o momento de inércia em relação à origem é isso aqui. Então, efetivamente, Luiz, é só esses cálculos. Eu não sei o que foi que você não entendeu. Eu também não sei se eu expliquei o que você queria. Ele falou que era isso mesmo. Beleza. Muito bom. Então, a parte de massa, momento, mais alguma dúvida? Ou vocês querem tirar dúvida agora da parte de polar? Professor, eu tenho uma dúvida sobre momento. Pois não. Acho que dá até para usar esse seu próprio, o que você já escreveu aí. Ah, No vídeo daquele outro professor que você mandou da aula 3, ele fala que o momento, quando x é igual a zero, você multiplica a densidade por x. Só que eu fiquei com dúvida se você multiplica realmente por x ou por y. peraí, como é que é? Tipo, Diz. naquele outro vídeo, o professor explica que quando o momento de x é em x igual a zero, fica a densidade vezes x menos zero, que é a distância. E aí, teoricamente, você multiplicaria a densidade por um x e não por um y. E aí eu me confundi, porque acho que no exemplo da última aula, você deu multiplicando por um y, né? Você está falando do primeiro momento. Isso. Ó, eu vou ver em qual. Deixa eu abrir os. Se eu vou dar uma olhadinha na sala aqui. ah, hum, em qual dos dois vídeos? É no primeiro vídeo. No primeiro vídeo? Tá, eu vou fazer assim, Fernanda. Eu vou dar uma olhadinha no que ele falou. Eu anotei o que você falou aqui. E
E aí eu vejo, porque pode ser que tenha alguma interpretação errada, alguma coisa nesse sentido. Então eu prefiro ver o vídeo primeiro e depois eu te respondo, pode ser? Tá bom. Na- Se der alguma confusãozinha, eu faço, depois eu tento, ou de repente eu gravo um vídeo para vocês, ou na próxima aula eu te explico, mas eu deixei anotado aqui, tá bom? Beleza. Eu não me lembro exatamente do que ele disse, então eu prefiro voltar e ver o que ele falou. Então, Tá? mas só resumindo, então, quando o momento é em x, você multiplica por um y e não por um x, a Então, densidade. o, o primeiro momento, que é o. Deixa eu só achar aqui. Que a gente chama de mx e my. Esse aqui é o momento em relação ao eixo x. O que, que nós temos? A integral em cima da região. O que, que acontece? Eu ia fazer um vídeo sobre isso, depois acabou não dando tempo. Aliás, não estou tendo tempo nem de respirar. Vocês vão me desculpar, mas eu estou devendo um monte de coisa para vocês. O que, que acontece? Eu tenho uma região aqui, que é a região onde eu estou querendo calcular o momento. Essa regiãozinha aqui. O que a gente faz é pensar ponto a ponto e depois somar tudo. Por isso que eu tenho uma integral. Então, em relação ao eixo x, eu vou pegar essa distância do eixo, ponto a ponto. Então, eu faço isso para todo mundo. Eu pego a densidade e vezes a distância. Acontece que de cada um dos pontos, a distância dele até o eixo x é esse valor aqui. Está acompanhando? Sim. Esse valor é y. Então, o que eu vou colocar aqui é y vezes a densidade no ponto. Aí depois eu vou fazer isso para todo mundo. Por isso que eu vou fazer uma integral e aí eu vou pegar a densidade. Aí eu tenho um momento em relação a x dessa região toda. Em Uhum. contrapartida, quando eu pego um ponto e quero calcular o momento em relação a y, aí eu vou usar essa distância aqui. E essa distância é x. Então, essa integral aqui vai ser sobre a mesma região, a mesma densidade, porque a densidade não muda, óbvio. Só que aqui agora eu vou pegar o x, porque é a distância do ponto até o eixo y, que é o momento que eu estou querendo calcular aqui. E aí, dá. Então, assim, a princípio, o primeiro momento, em relação a x, eu multiplico por y. Em relação a y, eu multiplico por x. Agora, pode ser que ele esteja falando em relação a alguma outra reta que não seja x e y, mas por isso que eu estou pedindo um tempinho para eu ver o vídeo de novo, tá? Que eu não lembro de Beleza. cabeça. Tudo bem? Tá bom. Tá. Obrigado pela paciência. Depois Obrigada a você. eu prometo te dar um retorno disso. Tá bom. Bom, bom dia, Zé. Eu tenho uma dúvida sobre o mesmo assunto. Posso falar? Vai lá. Na verdade, são duas dúvidas. O primeiro é como que eu sei quando eu posso considerar essa densidade como 1 e cortar, igual foi feito no vídeo, tipo, tirar para fora da integral e desconsiderar ela, ou considerar como 1, e quando eu sei que, tipo, eu não posso. Ó, E a outra dúvida também é sobre o cálculo da massa. É uma integral normal, certo?
Tipo, se eu fizer Sim, uma integral dupla para encontrar a área, eu acho a massa. não, aí não. A integral normal, sim. Integral dupla, para a massa é uma integral dupla da densidade Ah, certo. sobre a região. A área é uma integral dupla sobre a região de dA, certo? Uhum. Tudo bem, ou não? Tudo bem, sim. Agora, ó, quando é que eu posso considerar a densidade igual a 1? Só tem um caso que eu posso considerar isso aqui igual a 1. No... Alguém sabe dizer? Pode ser, pode ser. Se tiver sem microfone, pode digitar que eu leio. Já vou na sua resposta, tá, Fernanda Lopes? Muito bem, Luiz. Eu só considero a densidade igual a 1 no cálculo do centroide. Então, sempre que o enunciado estiver me pedindo para encontrar o ponto do centroide, eu posso considerar a densidade igual a 1. Isso. Por Então, quê? sim. Por que que eu posso fazer isso? Porque quando eu falo em centroide, no centroide, quer dizer, eu chamo de centroide, o centroide ele é um centro de massa igual a qualquer outro centro de massa, com particularidade de que a densidade é constante. Quando eu falo em centroide, a densidade, na verdade, ela é constante. Só que, na hora de calcular o x barra e o y barra, esses caras são calculados de que forma? Me lembram? É o MY sobre M, O x barra é o my sobre m, certo? E o y e o barra, o MX contrário, sobre o M. mx sobre m. Acontece que a massa é a integral da densidade. O mx e o me, o mx e o my, o mm não, estou querendo comer chocolate. O mx e o my também aparece a densidade no seu cálculo, certo? Então, quando eu junto os dois, a densidade aparece, que é constante, aparece aqui em cima e aparece aqui embaixo. Então, na hora de eu calcular esses dois caras, é que eu posso considerar a densidade igual a 1, porque ela vai se cancelar mesmo. É só nesse caso. Respondi? No caso dos limites de integração, eles são os limites de integração da função mesmo. Eu tenho que construir o gráfico, ver onde eles se interceptam e tudo Não mais. é da função, é da região. Eu estou bastante confusa para calcular a massa, porque todos os exercícios, ou a massa era óbvia, era muito fácil de deduzir, ou o exercício dava, e daí agora no último que ele pediu para que tem que calcular a massa, eu estou travando. Ó, basicamente, todos os exercícios que a gente vai ver para integrais duplas, a maior dificuldade está aqui, ó, de achar os limites de integração. Quer dizer, espera-se que a maior dificuldade seja na hora de encontrar os limites de integração. Porque uma vez encontrados os limites de integração, o cálculo da integral é igual ao cálculo da integral de cálculo 2, com a diferença de que eu vou fazer duas integrais, certo? Não, sim, as integrais estão Então, tão tranquilas mesmo. A minha dificuldade está sendo essa diferença entre os limites de integração da região e os limites de integração da função. O da região seria fazer a região mas que é, quadrada ou não retangular? faz,
Você está fazendo uma confusão aí, que é o seguinte, que eu estou imaginando. Veja só. Efetivamente, o que nós temos é isso aqui. Ó. Aqui eu tenho uma região e em cima dessa região eu tenho uma função definida. Uhum. Ó. Aqui, em cima disso, eu tenho o gráfico de uma função qualquer aqui. Ó. Certo? Aqui está a minha função f de xy. Bom, esse é o cara que eu vou integrar. Isso é o integrando. Tudo bem? Tudo bem. Essa aqui é a minha região de integração. Então, o que nós vamos calcular em todos os exercícios de todas as listas é a mesma coisa. Só que vai mudar esse cara aqui. Cada vez que eu mudo isso aqui, eu dou uma interpretação diferente para a integral. Mas, basicamente, o que eu tenho é isso aqui. Com essa integral, eu calculo um monte de coisa. Basta eu dar uma interpretação diferente para o cara que está aqui dentro. Quando eu chamo isso aqui de densidade, isso aqui vira massa. Quando eu falo que isso aqui é igual a 1, eu posso chamar isso de área dessa região. Quando eu chamo isso aqui de x vezes a densidade, eu tenho um momento em relação a y. E assim por diante. Então, basta eu trocar esse cara, ou eu atribuir uma função para esse cara aqui, eu vou ter uma interpretação diferente para a integral, mas o cálculo é sempre o mesmo. Então, o que eu tenho que me preocupar é com os limites de integração aqui. Essa região é que a gente viu lá no teorema de Fubini, que ela pode ser de dois jeitos. Na verdade, de três jeitos, vamos dizer assim. Certo? A região ela pode ser retangular, essa é a mais fácil de integrar, lembra? Porque o x varia entre duas constantes e o y varia entre duas constantes. Essa aqui é a mais fácil delas, é o teorema de Fubini, na primeira parte. Lembra? Sim. Só que essa aqui é a que aparece menos. É mais simples e a que aparece menos. Depois a gente tem o Fubini segunda parte. Certo? Deixa eu pegar um pouquinho mais de espaço aqui. Ou seja, essa região aqui, quando a gente olha para o Fubini na segunda parte, que é a parte geral, a parte mais forte, a parte forte do teorema, isso aqui pode ser olhado de duas formas. E é aqui que está, às vezes, ou na maioria das vezes, a confusão. Eu posso ter uma região assim, onde eu tenho y em função de x, ou eu posso ter uma região assim, onde eu tenho o x em função de y. Certo? Nesse primeiro caso, o x obrigatoriamente tem que estar entre duas constantes. Sempre, uma das variáveis tem que estar entre duas constantes. Não dá para todo mundo variar entre funções.
E nesse caso, obrigatoriamente, o y tem que estar entre duas constantes. Então, talvez a maior dificuldade de muita gente é identificar de qual caso que eu estou tratando. Até porque muitos casos eu posso tratar de qualquer um dos dois jeitos. E não vai ter nem muita diferença de um para o outro. Mas a primeira coisa que eu preciso identificar é de que jeito que eu vou integrar. Se vai ser assim, com o y em função de x, ou se vai ser com o x em função de y. Essa é a terceira lista, inclusive. Porque aí a gente tem até um exercício que fica mudando de coordenada, certo? Uhum. Então, a primeira coisa que eu estou imaginando que seja a dificuldade é essa. Estou certo? Será que é essa mesmo a dificuldade que você está tendo? Definir os limites de integração até que não está sendo difícil. Eu estava mesmo confusa na que se a massa tinha alguma coisa de diferente, porque eu estava na dúvida sobre a densidade. Aí agora tá esclarecendo um pouco. Quando eu vou calcular a massa, como ele está pedindo do centroide, eu também posso considerar a densidade como sendo 1. Ó, eu diria o Porque seguinte. a fórmula que você passou é m igual a integral dupla desse símbolo aqui, que eu não lembro o nome, que tá igual a C, igual a 1, Delta. delta de xy dA na região R. Que é essa aqui. Isso. Ah, Aí, então, esse delta, eu posso considerar ele igual a 1 também. faz assim, Catiele, turma. É, sempre que vai se calcular a massa, o exercício vai dizer quem é o delta. Se ele é uma função ou se ele é uma constante. Se ele é constante, usa constante. Usa assim. Porque você só pode considerar igual a 1 quando você vai fazer o cálculo desse cara aqui, ó. Do x barra e do y barra. A massa sozinha, você vai calcular a massa e a densidade constante, tem que ter constante. Então, use sempre constante. E aí depois a constante vai desaparecer sozinha. Ok. Se está tendo confusão, o melhor é se a densidade for constante, use constante. Põe um C lá, o delta, qualquer coisa, uma constante. É Porque, que no exercício, no último exercício da ó, lista 3, ele não fala nada, entendeu? Por isso que qual exercício que é? é o último da lista 3, encontre o centroide da região semicircular limitada pelo eixo x e pela curva Não, y igual que a raiz número que é o quadrada de 1 menos exercício? x quadrado. Fala o É o número, Katia. 23. Eu disse, Zé. Então, minha filha, se você está falando de encontrar centroide, a densidade é constante. Ok, que eu não sabia disso antes. Tá, então, no centroide, a densidade é constante, está aqui. Ó. Centroide, densidade é constante. Então, usa a densidade constante. Tá ok, Zé, obrigada. Beleza? Fechou? Fechou. Muito bem. Mais dúvidas agora em relação a. Quer dizer, que dúvidas vocês têm? Não precisa ser necessariamente. Ninguém tem mais dúvida? Ah, não, a Fernanda tinha falado uma aqui, peraí. Gráfico de coordenada polar, sentiu dificuldade para fazer. Sentiu dificuldade exatamente em que parte, Fernanda? Em tudo. A parte que vai de um para o outro, um para o outro, um quem e outro o quê?
Alguém consegue falar com ela? Me fala o exemplo especificamente, Fernando, que você está com dificuldade, ou o exercício, para eu tentar ajudar um pouco. A sua dificuldade é em desenhar gráfico polar, é isso? A Fernanda disse que está sem microfone, Katia. Alguém tem alguma dificuldade em desenhar gráfico polar? Alguém não entendeu os vídeos? Quando vai de um para o outro, não seria assimetria? Oi? Quando vai de um para o outro, não seria assimetria? Quando tem a mudança dos ângulos? Não, eu honestamente eu não sei o que quer dizer quando vai de um para o outro. Essa fase para mim não faz sentido, ela precisa ter um pouco mais de contexto. Eu não sei quem que é um nem quem que é outro. Como é que eu posso saber para onde que eu estou saindo, onde eu estou indo, para onde eu estou indo, se eu não sei quem é um nem quem é outro? Ninguém tem dúvida? Só a Fernanda? Professor, Sim. acho que ela mandou um áudio, eu pedi para ela me mandar um áudio que daí ela conseguir Mas se ela tem explicar aqui. áudio, por que que ela não fala aqui? Um Ué, áudio no não tô celular. entendendo por que que ela não tem microfone. Mas diga. Isso é no computador, ela tem áudio só no celular. Ué, então entra pelo celular, ué. Mas fala, diga. Então, desculpa. Professor, então, desculpa. A minha dificuldade, quando eu sei montar, colocar lá os pontos, e aquele, na hora que ele começa a ligar com uma cor amarela, os pontos, ó, começa nesse, vai diminuindo para o outro. Aí, assim, eu fiquei meio perdida nessa parte. Tá, entendi. Ó, então de um para o outro é de um ponto para outro ponto. Estou imaginando eu. O que acontece? Ó? Eu vou fazer com um gráfico mais simples para ficar fácil de visualizar. Vou pegar aqui, ó, 4 cosseno θ. Vou fazer o gráfico dessa função. Então, ó, primeiro, eu vou olhar para θ igual a zero. Quando θ é igual a zero, o cosseno de zero é igual a 1. Consequentemente, o R é igual a 4 vezes 1. Então, o ponto que eu estou obtendo aqui é R igual a 4, θ igual a zero. Isso vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Porque eu estou pegando θ igual a zero, que é esse eixo x, semi-eixo x positivo. Consequentemente, meu sentido positivo do R é para a direita. Então, eu vou até o 4 e marco o ponto. Então, esse ponto aqui, ponto A, está aqui. Agora eu vou pegar, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Θ igual a π sobre 4. Quando eu pego θ igual a π sobre 4, Fer, só escreve aí para mim se essa é a dúvida mesmo que você está tendo ou não. Porque se não for também eu não vou ficar falando aqui à toa. A dúvida é quando sai daqui vai para cá, é isso?
Alô? Alô? Alguém aí? Eu tô, Zé, mas acho que ela não tá respondendo. Eu tô escutando Pois normal é. também. Pronto, eu acho que talvez a dúvida dela seja para ver quais são os pontos de, por exemplo, π por 2, π por 4, π por 3, que vai fazer para poder descobrir para onde vai, entendeu? Não sei, eu acho que talvez seja isso. Então, coitado, a internet dela travou ainda. Voltou, Fernanda? Bom, se você está me ouvindo, eu estou querendo saber se a sua dúvida é, quando você diz de um para o outro, é o que acontece quando eu saio de um ponto e vou para outro ponto. É essa a sua dúvida? Tá. Então, isso que eu estou fazendo aqui provavelmente responde a sua pergunta. Então, eu não sei que ponto você sua internet travou, mas o que eu estava dizendo aqui é, eu vou fazer o gráfico dessa função aqui, r igual a 4 cosseno θ. Aí eu começo escolhendo um ponto. Eu pego o θ igual a zero, que é um ângulo, desculpa, e vou achar o r correspondente a esse ângulo. Então, se o θ é zero, o cosseno de zero é 1, o r vai ser 4 vezes 1, que vai dar 4. Então, o ponto, vou dar chamar ao invés de chamar isso aqui de A, para não, esse primeiro ponto aqui vai ser r igual a 4, θ igual a zero. Então, tá aqui o cara. Aí eu escolho um outro ângulo. Qual ângulo eu escolho? Isso vai depender muito da função que você tem. Se você der um passo muito grande, pode ser que você perca a informação no meio do caminho. Se você der um passo muito pequeno, pode ser que você demore demais para encontrar o gráfico. Aí, como é que eu vou saber isso? Fazendo exercício. Não tem outro jeito. E observando cada vez que você faz exercício o comportamento da função. Estudar simetria é uma coisa muito boa que ajuda muito. Então, nesse caso, por exemplo, eu escolho π sobre 4. Para π sobre 4, quanto é que vale o cosseno de π sobre 4? Esse cara aqui vale raiz de 2 sobre 2. Consequentemente, o raio vai valer 4 vezes raiz de 2 sobre 2. E vai dar 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 é aproximadamente, o raiz de 2 é 1,4, isso aqui vai dar 2,8. Certo? Então, isso significa que o segundo ponto que eu tenho é 2,8 e π por 4. Certo? Então, ó, 1, 2, 3. Eu estou um pouquinho antes do 3. Então, esse aqui é o meu ponto 2. Tá? O que eu estava tentando mostrar para vocês, acho que eu falei disso no vídeo, é o seguinte. Uma análise que ajuda muito na hora de fazer o gráfico é o ângulo que eu tô estudando, um é zero, o outro é π sobre 4. Quando eu saio daqui e vou na direção de π sobre 4 para o ângulo
quando o θ varia de 0 até π sobre 4, o cosseno diminui, certo? O cosseno valia 1, passou a valer raiz de 2 sobre 2, que é menor que 1. Então, nesse ângulo, o cosseno de θ diminui. Como o raio é um múltiplo do cosseno, o raio também vai diminuir. Então, à medida em que eu vou escolhendo outros ângulos aqui, deixa eu pegar uma cor. Esse aqui. À medida em que eu vou escolhendo ângulos aqui, ó, o tamanho do meu raio vai diminuindo. Cada raio aqui vai ficando menor. E aí eu chego aqui. Então, o gráfico fica assim. À medida que o ângulo aumenta, o raio diminui. Quando eu vou um pouquinho mais para baixo, aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo, desculpa. Quando eu vou aumento um pouco o meu ângulo, eu pego aqui, ó, o θ igual a π sobre 2. Então, para θ igual a π sobre 2, o que acontece com esse cara? O cosseno de π sobre 2 é zero. Se o cosseno é zero, o raio vai ser 4 vezes esse zero e vai dar zero. Ou seja, o terceiro ponto que eu encontro aqui é raio zero e ângulo π sobre 2. O raio zero, não importa qual ângulo que eu esteja, eu vou estar sempre na origem. Mas eu estou me referindo especificamente a esse ângulo aqui. Por que eu preciso saber do ângulo? Porque eu preciso saber de onde eu estou saindo e para onde eu estou chegando. Então, ó, vou colocar aqui. Desse ângulo para esse ângulo, eu estou saindo daqui e vindo nessa direção. E o que está acontecendo com o cosseno? O cosseno está saindo de raiz de 2 sobre 2 para zero. Isso significa que o raio está saindo de 2,8 para zero. Então, de novo, se eu pegar mais raios aqui, à medida em que eu vou avançando, esses caras vão indo para zero. Então, a curva faz isso aqui. Ficou claro? O que está acontecendo? Então, essa é a movimentação que eu tenho que estudar quando eu vou fazer gráfico de coordenadas polares. É muito importante eu entender isso. E, por exemplo, nesse caso aqui, se eu estudasse a simetria, ó, como é que fica a simetria em X? Lembra? É muito importante a gente ter ideia de como é que é cada simetria, porque se eu não lembro, eu construo, ó, R e θ. A simetria em X é aqui embaixo. Então, se eu estou pegando esse θ, para eu chegar aqui embaixo, eu pego menos θ e o próprio R. Então, eu teria R e menos θ como ponto correspondente para a simetria em X. Então, aqui eu pego o próprio R e troco o θ por menos θ. Acontece que cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ, porque a função cosseno é par. Então, o que eu chego aqui no final das contas é que o R é 4
cosseno de θ. Ou seja, eu volto na própria função quando eu substituo esse ponto nela. Ou seja, é simétrico em relação a x. Em relação a y, o que acontece? A simetria é aqui, em relação a y. Então, o ponto tem que ser aqui. De que forma eu posso olhar isso? Eu posso pegar esse menos θ, esse ângulo menos θ, só que agora, ao invés de ir na direção positiva do R, eu vou na direção negativa. Então, isso aqui pode ser menos R menos θ. Então, quando eu vou fazer o estudo em Y, no lugar de R, eu ponho menos R. E no lugar de θ, eu ponho menos θ. Porque é isso que está dizendo isso aqui. E aí chega à conclusão de que menos R é igual a 4 cosseno de θ. De novo, esse cara aqui é o cosseno de θ. Só que essa equação é diferente da original. Então, nesse caso, eu não tenho simetria em relação a y. Se eu tenho em relação a x e não tenho em relação a y, consequentemente, eu não vou ter em relação à origem. Essa é uma questão importante da simetria. Se é simétrico a 2, com certeza é simétrico a 3. Se é simétrico a 1 e não é simétrico a outro, com certeza não vai ser simétrico ao terceiro. Então, eu sei que esse gráfico aqui, ele só é simétrico em relação a x. Só em relação a esse eixo. Então, ele não vai... é como se eu pegasse isso aqui e girasse em relação ao eixo x. Ou seja, eu teria essa parte de baixo aqui. Ou seja, o gráfico disso aqui é uma circunferência centrada em 2. Perfeito? Deu certo? Entendeu? Agora, aproveitando esse mesmo exemplo, eu vou só repetir esse exemplo aqui do lado. Ó, vou pegar R igual a 4 cosseno de θ. A gente viu ali a construção desse gráfico e a gente tem que o gráfico disso é isso aqui. Essa circunferência aqui. Quer dizer, faz de conta que isso aqui é uma circunferência. Certo? Esse aqui é o gráfico de R igual a 4 cosseno θ. Imagine que isso que está aqui dentro seja a minha região de integração agora. E eu quero calcular uma integral sobre essa região, certo? De uma função que depende de x, y. Tá? Só que a função está descrita em termos, em coordenadas polares. E essa região, em coordenadas cartesianas, ela é uma circunferência centrada no ponto 2 e 0. Então, em cartesianas, coordenadas cartesianas, essa região tem como equação isso aqui, ó, x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Uma circunferência centrada em 2 e 0 de raio 2. Certo? Como é que eu faço os limites de integração em x, y para essa região? Não é algo muito simples. Certo? Por quê? Por exemplo, eu teria que olhar para a variação de y. A variação de y seria da parte de baixo até a parte de cima. Essa é a variação de y.
que eu estou chamando? O que é a parte de baixo? O que é a parte de cima? Se eu isolar o y aqui, eu vou ficar com y igual mais ou menos a raiz de 4 menos x menos 2 ao quadrado, certo? Esse é o y. Estão acompanhando? Dá um sinal de vida alguém. Sim, tô acompanhando. Tá. Eu também. Tá vendo? Estou falando em coordenadas cartesianas. Olha o desespero que é a variação desse negócio aqui. Então, o y tem que variar da parte de baixo da equação até a parte de cima. Certo? E para eu preencher a equação toda, o x tem que variar desse ponto até esse ponto aqui. Certo? Então, ou seja, o x tem que sair daqui e vir até aqui. Certo? Essa aqui é a variação de x. Ou seja, x varia de 0 até x igual a 4. O y, que eu parei na metade, na verdade, a parte de baixo, ó, vou colocar essa parte de baixo aqui, ó, da função, é a parte negativa aqui, ó, certo? E a parte de cima da função é a parte positiva dessa equação. Então, o y varia de menos essa raiz até mais essa raiz. E o x varia de 0 até 4. E aí eu teria que calcular uma integral em xy dessa variação doida aqui. Agora, por que a gente estuda coordenadas polares? Porque em coordenadas polares, como é que vai ficar a variação dessa maluquice toda aí? O que eu tenho que olhar agora em coordenadas polares? Eu preciso olhar a variação do R, eu preciso ver a variação de R e, deixa eu pegar uma cor para não confundir muito, a variação de θ. Para eu preencher essa região do mesmo jeito que eu preenchi a variando x e y. Tudo bem? Agora, como é que R varia em quadrados polares? R varia da origem para fora, para todos os lados. É uma variação radial. Mas quando eu olho para essa região específica, não faz nenhum sentido eu variar o R para esses lados de cá aqui. Porque não tem região aí, certo? Nem para lá, nem para cá, não tem região aí. Eu só preciso variar o R para cá. Então, eu preciso variar ele para cá. E vou variando ele aqui. Tudo bem? Então, R vai variar sempre de 0 até chegar na função. Estão acompanhando? Alguma dúvida? Não. Meu chat saiu. Estão acompanhando aí ou não? Sim, tô acompanhando. Ótimo. Então, como é que fica a variação do R? Essa curva aqui é R igual a 4 cosseno θ. Então, a variação de R fica de R igual a 0 até R igual a 4 cosseno θ. E a variação de θ? Qual vai ser? Para eu poder percorrer essa região inteira, eu preciso sair daqui de baixo, que é o ponto onde tem região, e tenho que dar a volta. Tenho que dar a volta toda até chegar do lado de cá. Essa aqui é a variação de θ. Ou seja, que ângulo é esse aqui embaixo? Que ângulo é esse?
Alguém arrisca? Menos π sobre 4? Menos π sobre 2. menos π sobre 2. Esse ângulo é menos π sobre 2. Porque veja que eu não... Professor, por que não é 3π sobre 2? Porque se ele for 3π sobre 2 e eu continuar aumentando, eu não vou chegar nesse outro aqui, que geralmente a gente chama de quê? Que ângulo é esse aqui? Esse é o π por 2. Se eu chamar esse aqui de 3π sobre 2 e eu sair variando para cá, eu não posso esquecer que quando eu falo de radianos, eu estou falando de número real. Então, aqui está o π por 2, aqui está o π, e aqui está o 3π sobre 2. Se eu pego 3π sobre 2 e saio andando para cá, é como se eu pegasse isso aqui e andasse para lá. Se eu pegar daqui e andar para lá, eu não vou chegar em π sobre 2 nunca. Certo? Então, eu tenho que pegar o cara que está por lá de cá. O cara que está por lá de cá é o menos π sobre 2. Aí eu saio de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tudo bem? Beleza. Então, ó, a variação de θ, vai ser de menos π sobre 2 até θ igual a π sobre 2. Pode ter certeza que é muito mais fácil integrar nessas variações do que nessas aqui. Principalmente por causa dessa maluquice toda aqui. Certo? E aí, o que mais que eu preciso fazer? A minha função, que a princípio está em função de x e y, eu preciso reescrever essa função em termos de rθ. Como é que eu faço isso? Eu troco o x por r cosseno θ e troco o y por r seno θ. Certo? Eu preciso dessas duas relações para reescrever a função de xy e rθ. E aí eu não posso esquecer, que eu mostrei na aula passada, ou na aula do vídeo, que o elemento de área em coordenadas polares é r dr dθ. Tá? O dA em coordenadas cartesianas, ele é dx dy ou dy dx. Em coordenadas polares, ele é r dr dθ ou r dθ dr. Mas ele tem a variável r aparece no elemento de área. Tá? Então, toda vez que eu vou integrar coordenadas polares, o meu dA vai ter esse rzinho a mais aí, multiplicando a função, por causa do elemento de área. Por que isso? Por que esse cara aparece? Porque quando eu faço os meus retângulos polares, veja, aqui, ó, eu tenho ΔR, aqui eu tenho o mesmo ΔR. E aqui, isso aqui é o Δθ para todo mundo. Mas quando eu olho para essa áreazinha aqui, ó, e para essa áreazinha aqui, essa área é muito maior que essa. A área 2 é maior que a área 1. Só que o ΔR e o Δθ das duas é o mesmo. E o que eu mostrei lá no vídeo é que as duas áreas, para eu poder ter a mesma área, eu compenso multiplicando pela posição, pelo E onde elas estão. Certo? Então, o meu elemento de área fica sendo R dr dθ. Parece esse R aqui para dar essa compensada no tamanho das áreas. Tá bom? Tudo bem? Beleza. Mais dúvidas? Não, professor, pela minha parte, eu posso dizer que eu acho que eu preciso
continuar estudando para que apareça mais dúvida. Me assusta um pouco vocês não terem dúvidas, porque essa matéria não é muito simples. Vou parar a gravação um pouco.